Nesse vídeo nós vamos trabalhar aqui com polarização, nós veremos polarização na região ômica, ok? Então na página 422 aqui do material didático. A primeira coisa que ele fala aqui é que quando polarizado, né, na região ômica, quer dizer, quando o JFET estiver polarizado na região ômica, o JFET é equivalente a uma resistência, quer dizer, ele se comporta como uma resistência, né, como nós vimos, né? Porque abaixo da tensão de estrangulamento, né, tem aquela reta com uma determinada inclinação, que aquilo ali representa como um comportamento de uma resistência, então eu estaria nessa região. Então, quando eu estou na região ômica, ele se comporta como uma resistência, por isso que tem até esse nome, ok? Quando eu estou trabalhando na região ativa, quando eu estiver polarizado e estiver trabalhando na região ativa, quer dizer, acima da tensão de estrangulamento, né, ele se comporta como uma fonte de corrente, porque você pode ver que a tensão entre drain e source vai aumentando, se você lembrar os gráficos que nós já vimos, principalmente o primeiro, né, no primeiro vídeo desta série, quando a tensão entre drain e source começa a aumentar, mas a corrente é constante, então se comporta como uma fonte de corrente, ok? Então aqui ele quer uma polarização, né? Quando eu falo polarização é colocar o JFET agora em corrente contínua com alguns resistores, com uma determinada configuração que eu estou polarizando ele. Então ele quer que ele fique polarizado na região ômica. Então aqui ele começa a dar alguns, explicando a teoria, mas eu já vou para um exemplo aqui, que ele tem um exemplo aqui que é mais fácil da gente aplicar. Olha, esse circuito aqui, então esse JFET aqui, ele deu as características dele. Então meu IDSS é 10 mili e minha tensão de estrangulamento é 4 volts, ok? Isso é característica que ele está passando como se estivesse a gente olhando o datasheet pegando, ok? E aí ele já traçou aqui, olha, porque se o meu IDSS é 10 mili, significa quando eu tiver com o meu VGS, a minha tensão de gate e source, entre gate e source 0. Então aí eu tenho a minha corrente máxima. Então ele traçou aqui a curva desse FET, né? Ok? Para essa situação de 0 VGS, eu tenho no IDSS. Então ele está aqui, ó, 10 mili, como ele mostrou. Ok? Aqui eu tenho um resistor aqui em série, aqui, né? Entre o meu VDD e o meu dreno. Eu tenho um resistor aqui chamado de RD, né? Resistor de dreno de 10K. Aqui o meu source está ligado para o 0. Ele colocou uma resistência entre gate e source de 1 mega, ok? E aqui ele está aplicando um sinal que ele começa com menos 10, aí no ponto A ele vai para 0, vai até o ponto B em 0, depois ele volta a ser menos 10. Então a gente tem que analisar depois esse circuito aqui em dois momentos. Que ele pede aqui, ó, como o VP, a tensão de estrangulamento é 4 volts, e isso significa que, então, que a tensão entre gate e source de quarto seria menos 4, né? Obviamente, como vimos. Antes do ponto A, então, ele quer saber qual. Ele achou aqui que o VD é 10, mas vamos explicar aqui. Então, como aqui é a curva característica desse meu JFET, então eu vou traçar a reta de carga, a reta de carga desse circuito de polarização. Então aqui é o seguinte, se esse JFET estivesse em curto aqui, a minha corrente máxima só poderia ser 1 mili, porque seria 10 volts dividido por 10K. Por isso que ele traçou, isso é um ponto aqui, a minha corrente máxima dessa configuração desse circuito só pode ser 1 mili, ok? Quando eu estiver com esse JFET aberto, totalmente aberto, quer dizer, a corrente 0 passando por ele é uma chave, como se fosse uma chave aberta, se eu medir a tensão aqui entre VD, eu tenho o meu VDD, eu tenho 10, então eu tracei os dois limites aqui do circuito, a polarização do circuito, a minha reta de carga para esse circuito, eu tenho uma corrente de ID máxima que pode atingir 1 mili e o meu VDS no máximo 10 volts. Então eu traço essa reta. A minha curva característica do meu JFET está cruzando aqui, né? Ok? Então vamos analisar o primeiro momento, como eu estou trabalhando aqui, numa região ômica. Então, qual é a resistência da minha região ômica? Então eu posso primeiro calcular. Se eu tenho aqui que eu tenho a minha tensão de estrangulamento é 4 volts, eu divido pelo meu IDSS, né? Como a gente já viu o cálculo aqui, ó. Então eu sei que 4 volts dividido por 10 mili, que é meu IDSS, eu tenho aqui 400 ohms. Então eu tenho 400 ohms. Então, como eu estou trabalhando na região ômica, na verdade, como ele disse aqui no início
desse tópico, que quando polarizar na região ômica, ele é equivalente a uma resistência. Então, se eu substituir aqui, ó, eu substituo o meu FET por uma resistência, que eu estou trabalhando na região ômica. E essa resistência aqui, nesse caso, vale 400 ohms. Ok? Então no primeiro momento, que é menos 10 volts aqui, ok? Aqui está totalmente estrangulado, né? Porque eu estou acima até da tensão de estrangulamento, né? Estou com menos 10 e seria menos 4. Então, a minha corrente, o ID aqui é 0. Então, se ele é 0, é uma chave aberta. Então, o meu VD é a tensão da fonte, no primeiro momento. Ok? Então, quando eu vou para esse ponto A aqui, onde eu jogo 0 de potencial aqui, se eu não tivesse esse resistor de RD, tivesse em curto, ele ia me dar o IDSS, mas eu tenho o resistor aqui limitando. Então, o equivalente, substituindo o equivalente, seria assim, vai ficar nesse momento, vai ficar o que acontece? Vai ficar 10K, o RD, em série, com o equivalente do comportamento, né? Um resistor de 400 ohms. Então, qual é a minha tensão agora, que ele quer achar a minha tensão de dreno, né? Na primeira situação nós achamos que é 10 volts, e agora qual é? Então eu pego, né? Se você ver aqui, eu pego aqui, olha, eu posso fazer uma conta aqui juntos. Olha, a minha tensão aqui no caso 10 volts. Então 10 volts dividido por qual é a resistência equivalente? 10.000 mais 400, então 10.400 ohms. Ok? Isso aqui dá igual. Achei minha corrente, multiplico por 400 ohms, né, que é a minha resistência aqui, RDS, eu vou ter minha tensão de dreno aqui, que é 0,385, né, volts, ou aproximadamente 384,6 milivolts, né, que é o que ele acha aqui, ok? Então é isso. Então, eu obtive aqui, quando eu quero trabalhar na região ômica, então eu tenho que trabalhar com as polarizações, quer dizer que a minha corrente tem que ficar abaixo do meu IDSS, né? Ok? Como é o caso, bem abaixo aqui, né? Quase 10 vezes menos aqui, então estou bem abaixo. Então por isso que a minha tensão de dreno aqui no caso é bem baixinha, porque quando cruza com a minha curva característica desse JFET, tá aqui bem baixo, quer dizer, uma tensão VDS, né, entre dreno e source bem pequenininha, que é essa aqui, ok? Aí eu posso ainda trabalhar na região ômica, mudando aqui, né, se eu estivesse mudando essa resistência, eu poderia mudar a reta de carga e estar trabalhando aqui mais para cima, né, com essas mesmas características. Só que aí eu estou aumentando a minha tensão, né, se eu fosse uma outra polarização, eu posso estar mexendo aqui na minha tensão entre dreno e source nessa condição de 0 volts aqui, entrando entre gate e source, ok? Então é só uma aplicação, demonstração aqui, fazendo alguns cálculos, aproveitando esse exercício, de como estar trabalhando aqui, fazendo uma polarização na região ômica, ok? Então é assim que se faz. Nós veremos depois no próximo vídeo uma polarização para trabalhar na região ativa, ok? Então agradeço a atenção, muito obrigado.